Bom, mas o que acontece, Joel? Eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade, eu ia fazer ciência da computação, eu tinha passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da Luciana, que eu estava namorando com ela. Ia fazer UF Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam 6 meses para eu começar na faculdade, eu comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não estava pensando em trabalhar com 18 anos. Eu ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Como ia levar uns 8 meses, porque assim, em agosto começaria no segundo semestre a minha faculdade, naquele período eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela. Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei, ou seja, por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente, ou seja, estava naquela. Eu não ia ficar pedindo dinheiro para o meu pai, até porque eu estava com a moral baixa, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? Aí, coitado, meu pai não tinha. Minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem, né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor. E a minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma rápida experiência. Nunca tinha, quero saber como é que é uma entrevista de emprego. Eu não queria nem. Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos, eu falei. Não, eu quero só ter uma experiência. Em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Quem que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa, não é? Porque... Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado, finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana, eu tinha 19 já aí, Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho, isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu começo a trabalhar e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já, naquele momento, me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo, naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei 1 ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida, como muita gente achava. Sim. Então pode ser. Ou esse cara é maluco ou ela está grávida. Sim. Tá, eu era maluco. Casei com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse meu primeiro objetivo foi cumprido. Então, ou seja, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu num segundo momento. Eu tive que renovar o meu objetivo, renovar por que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento e a gente focar naquilo. Sim. E aquilo realmente me moveu, Joel. O amor pela Luciana foi o meu combustível inicial para, inclusive, aguentar o tranco, porque eu já falei isso muitas vezes, o tranco era muito violento.
Eu acordava às 5 horas da manhã, saía 10 para as 6 de casa, pegava o ônibus lotado, até chegar no centro do Rio de Janeiro, 8 horas da manhã. Então eram 2 horas e pouco para ir, mais 2 horas e pouco para voltar, 4, 5 horas por dia em transporte público lotado. Então era um tranco muito pesado. Então, para tu aguentar aquele tranco, e meu trabalho no dia a dia era em telefone público. Tinha celular, tinha fone de ouvido da Apple, você entendeu? Não tinha nada disso. Era telefone público, ficha telefônica, calor do Rio de Janeiro. Telefone de rua? Orelhão? Isso, meu filho. Orelhão. É que você falou telefone público, eu fiquei pensando, tem aquele telefoninho, tá na não, mesinha. Orelhão. Orelhãozão com mesmo. ficha, que não tinha cartão naquela época. É, aquela cinzinha. Sim, ficha telefônica, que eu tinha que... Peraí, acho que eu consumia umas 70, 80 fichas telefônicas por dia. Pra ligar pra... Para ligar para prospectar. cliente. Isso. Do orelhão, Flávio? Ah, claro, cara. Custava $3.500 uma linha telefônica na década de 90. verdade. E as empresas não tinham telefone para o vendedor ligar. Era investimento, né? Você declarava no imposto de renda. Meu pai investiu. Então, ou seja, eu ia para telefone público, no meio da rua, com gente na fila para ligar, entendeu? Sei lá, 37, 38 graus, 40 graus de temperatura, você estava lá para atender cliente, ir lá visitar, para poder vender o curso de inglês. Então, era uma rotina pesada. Quando dava 6, 7 horas da noite, eu não ia embora para casa nesse horário de rush, lotado, tudo lotado. E aí eu trabalhava até as 9, 10 da noite para voltar para casa, chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite e 45, eu ia dormir, 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para assistir a live do Thiago Nigro. Não, meu amigo, era para pegar o ônibus lotado. Você entendeu, cara? O ônibus lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado. E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela, era a força que me movia naquela fase da minha vida. Sim. Sem dúvida alguma. Caracas. Quando que veio, depois do casamento, o momento que, sei lá, que você considera ou classifica conforto? O primeiro confortinho, assim, sei lá, uma casa legal, tem uma condiçãozinha para estar confortável, assim. Quantos anos depois? Eu me casei, já foi bastante confortável. A gente morava logo na entrada da favela Cavalo de Aço. Não é? Na primeira noite nossa, teve um tiroteio, acho que levou 1h30 de tiroteio. A gente ficou deitado no chão, olhando para o teto, olhando para a cara um do outro, dando risada. Né, cara? Eu identifiquei fuzil, metralhadora, revólver, granada. Cara, devia ter até bazuca, meu amigo. Foi 1h30 de tiro. Isso é uma granada. Isso é tiro de... Deve ser. Deve ser granada. Entendeu? Ali, na primeira noite, assim, meio boas-vindas ali, né? Caracas. Boas-vindas ali. Eu lembro que, realmente, a primeira vez que eu senti, assim, um avanço, foi... Isso a gente casou em dezembro de 92. Aqui tem um capítulo aí no meio que precisa ser considerado. É que 6 meses depois que a gente se casou, a gente foi transferido para a Venezuela. A empresa que eu trabalhava abriu uma filial na Venezuela em 1993. Era um país espetacular. A primeira vez que eu tive um celular foi na Venezuela. Ou seja, era um país muito mais avançado, rico, super qualidade de vida sensacional. Sim. Antes de ter sido destruído, óbvio. E a gente morou lá o ano de 93. Lá eu tive um conforto muito mais, porque como transferido, fiquei num apartamento bacana pela empresa, perto da empresa que a gente trabalhava. Então foi uma condição assim, em 93 teve essa condição. Mas em 94, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei lá para o bairro, lá que a gente morava, fiquei lá alguns meses. Foi quando a gente alugou um apartamento em Botafogo. Ali a gente sentiu, ali pela nossa própria realidade, em 94. Mas era um apartamento de uns 38, 40 metros quadrados, né? Muito provavelmente menor do que o seu quarto, o apartamento inteiro. Não é? E ali foi maravilhoso para a gente. Maravilhoso, a gente aproveitou, era perto. A gente pegava o metrô, que em 5 minutos estava no centro do Rio. Foi uma qualidade de vida ali extraordinária. A gente foi muito feliz nesse apartamento, em Botafogo. Era no primeiro andar, fazia um pouco de barulho, que os carros passavam ali em Botafogo, mas era bem pertinho, né? Era um apartamento, acho que tinha uns 30, um sala e quarto, acho que 38, 40 metros quadrados.